Muito boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar mais um culto, encontro com a vida por uma jornada feliz. Orando, jejuando, clamando a Deus que nos abençoe e que Ele nos dê verdadeiramente uma jornada feliz. E nessa tarde eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia para iniciarmos esse culto, em Mateus capítulo de número 11, verso 28 a 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras de Jesus, dizendo: E encontrareis descanso para a vossa alma. Que nessa tarde você entregue ao Senhor todo o cansaço que você traz no seu coração, que você seja renovado pelos louvores, pela palavra e principalmente pela presença de Jesus em sua vida. O Senhor está conosco. Jesus está conosco nessa hora. Estamos reunidos como igreja do Senhor para buscar a face do nosso Deus e clamarmos o seu santo nome. E quando nós buscamos a Ele, aqui diz a palavra, que nós encontramos descanso para a nossa alma. Que você encontre descanso para a sua alma nessa tarde, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, graças te damos por mais uma terça-feira diante do Senhor. Que a tua alegria, que a tua paz, que o teu renovo seja presente em cada vida nessa tarde, ó Pai. Que teu Espírito Santo possa invadir, ó Deus, essa casa, esse lar, aonde essa pessoa está nos assistindo, ó Pai. Que teu Espírito Santo seja presente, ó Deus. Ó Pai, aquece os nossos corações com a Tua presença e principalmente com a Tua palavra. Precisamos do renovo, precisamos, ó Deus, do Teu agir, precisamos e dependemos do Teu poder. Opera nessa hora, ó Pai, o Teu poder maravilhoso sobre a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. E recebe desde já o nosso louvor e a nossa adoração. É em nome de Jesus que nós estamos reunidos e é no Teu nome que nós oramos. Agradecidos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com canções. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno que eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno que eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno que eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno que eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar,
graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti.
Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos meditar na palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para você nessa tarde, amém? Que você possa abrir o seu coração, que você possa abrir a sua mente e que você se deixe ser tocado, tocada pelo Espírito Santo do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Novo Testamento, na carta de 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler o verso de número 6, 7 e 8 e 9. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 1, de 6 ao verso de número 9, diz assim. Eu vou ler na versão transformadora. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Graças a Deus pela sua palavra. Nós vamos meditar principalmente no verso 6 e no verso 7. Portanto, alegrem-se com isso,
Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. E isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pela tua palavra e pedimos a Deus que o teu Espírito Santo, que inspirou, ó Deus, essa carta, ela fale, ó Deus, aos nossos corações, da maneira que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, com o objetivo que o Senhor quer, Pai. Estamos abertos, ó Deus, ao agir do teu Espírito. Dirige as nossas palavras, dirige os nossos pensamentos, que nessa tarde cada vida, ó Deus, que se reúne conosco, ó Pai, possa encontrar o Senhor, possa encontrar alento, possa encontrar consolo, conforto, ó Pai, possa ser edificado pela Tua Palavra, ó Deus, porque a Tua Palavra é vida para nós, a Tua Palavra é mais doce do que o mel para os nossos corações, ó Pai, ilumina-nos, ó Pai, e que, ó Deus, ao terminarmos esse culto, tenhamos a plena certeza, a plena convicção de que o Espírito Santo do Senhor falou conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar hoje, nosso tema para uma jornada feliz. Nós vamos refletir sobre o teste da nossa fé. Como ela é testada, não é verdade? Nós estamos vivendo dias em que muitos testes estão sendo feitos, testes de vacinas, e tudo isso vai acendendo de alguma forma a nossa esperança, vai alimentando mais ainda as nossas orações. Mas há um teste nesses dias que muitos não querem fazer, que é o teste do Covid, né? Muitos não querem passar por esse teste. Mas há um teste que nós passamos quase que diariamente ou em muitos momentos da nossa vida, que é o teste da nossa fé. Você, em algum momento da sua vida, você já deve ter se perguntado por que Deus permite que passemos por aflições, por tribulações? Por que Deus permite que enfrentemos as mais duras provas na nossa vida? Há um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe e ele diz o seguinte: uma fé que não pode ser testada, ela não pode ser confiável. Uma fé que não pode ser testada, ela não pode ser confiável, ou seja, ela não é genuína, nem nós temos certeza se realmente falamos que não queremos ser testados na nossa fé. É claro que a gente não ora para Deus, né? Falando assim, não, Senhor, pode testar a nossa fé, pode mandar batalhas. Ninguém faz isso, não é verdade? Mas as lutas, as provações, elas acontecem na nossa vida. E como pastora, muitas vezes nós vemos que as pessoas se acomodam na sua fé. Outras, por estarem tão acomodadas, acabam se distanciando de Deus. E é nesse tempo que nós estamos vivendo de lutas de todas as formas, nós podemos afirmar que a nossa fé, sim, de todos nós, tem sido testadas, mas com um propósito. Então, o teste da fé vem nos ensinar da parte de Deus algumas lições que nós precisamos aprender. E o primeiro delas consiste no quê? No suportar as provações e entender que elas são momentâneas. Esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. O teste da fé ele consiste, primeiro, no suportar as provações e entender que são momentâneas. Aqui o verso de número 6 diz: portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Veja, Pedro está falando que as provações, elas são muitas e muitas vezes são necessárias. Algumas traduções colocam, né, se necessário, né? Alguém já disse que os processos de Deus, através das provações que nós passamos, são meios pedagógicos de Deus nos ensinar em nossa vida.
Infelizmente, ainda há pessoas que acham que cristãos, que os filhos e filhas de Deus não podem sofrer, que ser cristão é a certeza de que você não vai passar por aflições. Veja, isso é uma contrariedade ao que diz a palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos mostra homens e mulheres que foram provados, que foram tentados, que tiveram que resistir nos dias maus. Então nós vemos pela palavra de Deus que sim, as aflições, as provações, as dificuldades, elas fazem parte do caminho do cristão. O próprio Cristo sofreu, os discípulos sofreram. E aqui a carta de Pedro, especificamente, os cristãos estavam passando por muitas provas, estavam sendo perseguidos, corriam risco de vida, poderiam ser presos, estavam vivendo um momento hostil nesse momento que foi escrita essa carta. E Pedro escreve dizendo para eles, para encorajá-los, que apesar de eles serem salvos, e os versos anteriores falam sobre isso, que a fé deles protegia porque eles estavam salvos em Cristo Jesus, e é nisso que eles deveriam então se regozijar, se alegrar, mas que isso não os isentaria de passar por aflições. Faz parte do teste da fé, suportar as provações. E de que maneira? Entendendo que elas são temporárias. O próprio Pedro fala, olha, por algum tempo, ou seja, tem uma duração. Outras traduções falam por um pouco de tempo. As dificuldades, irmãos e irmãs, fazem parte da caminhada cristã, mas elas não são eternas. Graças a Deus, não é verdade? Passamos por elas, mas elas não são eternas. Uma vez eu ouvi algo lindo que fala o seguinte, que as provações, elas nos fazem nos sentir mais celestiais do que terrenos. À medida que nós entendemos que nós não pertencemos a este mundo, mas que a nossa pátria é celestial. Ou seja, as provações devem produzir em nós esse sentimento de que nós nos tornamos mais celestiais, nos aproximamos mais de Deus e menos terrenos. Ou seja, isso aqui tudo vai passar. Nós vamos viver aqui, enquanto vivermos, vamos passar por lutas, dificuldades, mas pela fé é que nós suportamos e sabemos que elas são momentâneas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18 mesmo diz assim: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, Paulo dizendo, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Aleluia! A transitoriedade da nossa vida nos faz olhar para as lutas, para as aflições, para as provações. Nós suportamos elas porque entendemos que elas são passageiras. Entendemos que elas são terrenas e breve com Cristo. Nós suportamos isso e lá no céu, lá não vai ter nada disso. Lá não vai ter nada disso. E a gente até brinca, né? Quem não quer passar mais por lutas, por provações, erga a mão e fala, Senhor, estou pronto. Poucos falam isso, não é verdade? Por quê? Porque a gente quer viver aqui nesse mundo, mas a gente não quer ter lutas. Mas enquanto vivemos aqui, irmãos e irmãs, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por provações, mas os nossos olhos têm que estar fixos naquilo que é eterno, que é o céu que nos espera, que é o lar celestial que nos aguarda. As provações que nós passamos aqui, elas são passageiras, elas não são eternas. E como que nós vencemos o tempo presente? Suportando as aflições através da nossa fé, entendendo essa transitoriedade, essa momentaneidade. E esse momento nós vencemos através do quê?
da nossa fé, do suportar, do permanecer, do aguentar através da fé que temos em Jesus Cristo, o nosso Rei que está conosco. Quando suportamos as aflições, ao passar por elas, nós saímos mais fortes, não é verdade? Traga aí à sua memória tantas lutas que você passou, tantas dificuldades que você passou na sua vida. E tantas vezes você foi fortalecido pelo Senhor, você saiu mais forte na fé, não como ser humano, não por suas próprias forças, mas você suportou e elas passaram e a sua fé resistiu. Por quê? Porque você suportou as aflições através da sua fé. Muitos têm falado nesses dias sobre a pandemia que nós estamos vivendo e que nós vamos sair muito mais fortes desse momento que nós estamos vivendo, levando lições para o resto da vida. E eu penso o seguinte, se nós não sairmos fortalecidos dessa pandemia, a nossa fé, ela é fraca, a nossa fé é vã. Por isso, nós devemos suportar esse momento com essa fé viva, verdadeira em Cristo Jesus e aprendermos com tudo isso a suportarmos essas aflições, crendo naquele que é poderoso, naquele que está conosco. Assim como as nossas provações são passageiras, esse momento que nós estamos vivendo, ele também é passageiro. Eu creio nisso. Eu creio que Deus já tem a data marcada para tudo isso passar. Não sei quando. Isso não foi me revelar, não foi revelado a ninguém. Mas eu creio nesse Deus poderoso. E por crer nesse Deus poderoso, através da minha fé, eu posso suportar. Eu posso suportar esse momento de aflição, de tristeza que muitas vezes nós temos vivido. E olha que o texto de Pedro, ele fala isso. Ele começa no verso 6. Olha, vocês devem se alegrar por isso, por causa da salvação, embora as provações causem tristeza. Nós suportamos as provações, muitas vezes elas nos deixam tristes, mas nós devemos nos alegrar no sentido de que nós não estamos sozinhos e que nós suportamos através da nossa fé. E o que está sendo provado nesses dias, mais do que nunca, é a nossa fé em Cristo Jesus. Por isso, suporte esse momento, por mais difícil que você esteja, por mais provações que você esteja enfrentando. Suporte esse momento com fé, sabendo que ele é momentâneo, ele é transitório. Amém? Charles Spurgeon é um teólogo e ele fala uma coisa muito interessante que ele diz assim: nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo Jesus. As provações são necessárias para que realmente a nossa fé em Cristo Jesus se torne mais sólida, nós possamos parar de depender de nós mesmos e que nós possamos olhar e falar: Senhor, sem o Senhor do meu lado, eu não vou conseguir suportar essa questão. Eu não vou suportar esse momento. E aí nós vemos tantas pessoas nesses dias que estão desesperadas, não estão conseguindo suportar, porque a sua fé não é uma fé verdadeira. Vamos falar bem a verdade, não é? Então, para nós que conhecemos a Jesus, que nesse momento que está sendo provada a nossa fé, e aqui Pedro fala para mostrar a autenticidade da sua fé, que permaneçamos, que possamos suportar o momento que nós estamos vivendo, sabendo que ele é passageiro. Em segundo lugar, o teste da fé, ele consiste em refinar a nossa fé, mostrando o seu valor. O verso de número 7 começa com a expressão para quê? Ou seja, Pedro vai declarar o objeto das provações, que uma vez confirmado o valor da nossa fé, como ouro para remover toda a impureza, toda a escória, até a vinda de Cristo, para que isso redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. No meio dessa tristeza, das provações, das lutas, Deus está graciosamente nos assegurando que há uma finalidade
positiva em nosso sofrimento. Mas Ele não permite que ela seja desperdiçada, porque Ele usa, olha, presta atenção, Ele usa cada luta, cada provação, cada dificuldade para o nosso bem. Assim está escrito na palavra do Senhor. Em Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que nós temos que ter no nosso coração. E tem até uma canção que nós cantamos há pouco. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As provações acontecem não para destruir a nossa fé, mas para queimar as impurezas, tudo aquilo que muitas vezes impede que essa fé seja genuína. Assim como o ourives faz com o ouro para deixá-lo ainda mais puro. Assim também é a prova da nossa fé, é o teste da nossa fé. Por isso que Pedro usa essa metáfora do ouro passado pelo fogo. Nos tempos bíblicos, o ouro era o metal mais valorizado, como ainda é hoje, vamos dizer assim. E o ouro, ele é muito precioso. Há um trabalho todo que o ourives precisa fazer, que é colocar o ouro no fogo e deixar tempo suficiente para remover as impurezas. E então depois transformar em objeto valioso. O ourives mantém o ouro no forno, até no fogo, né? Até que ele possa ver o seu rosto refletido nele. De modo semelhante, nós podemos dizer, por que não, né? Que durante o teste da nossa fé, as provações, o fogo das aflições, o Senhor está nos moldando em meio ao sofrimento, até que a glória, até que a beleza dele seja vista em nós. Tem até um hino muito antigo que a gente canta, que a beleza de Cristo, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser se refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. No fogo das aflições, das provações, é um lugar que nós somos forçados a dependermos, a confiarmos no Senhor, de tal forma que jamais o faríamos se não tivéssemos dificuldades, provações na nossa vida, não é verdade? Assim como o fogo separa tudo aquilo que é inútil da composição do ouro, as provações, elas são usadas para separar, veja, uma fé autêntica de uma religiosidade inútil. As provações, muitas vezes, são usadas para separar a fé autêntica de uma religiosidade inútil. Esse momento nós estamos sendo provados através desse teste da fé a permanecermos no Senhor, a termos a beleza dele sendo refletida, a nossa fé se mostrar verdadeiramente autêntica, mesmo fora dos templos, dentro da nossa casa, exercendo a nossa fé. E como que nós podemos exemplificar isso? Quando muitas vezes nós vemos pessoas abandonando a fé, quando as coisas estão difíceis, apenas provam que realmente não tinham ou não experimentaram um encontro real e genuíno com Deus, com o Senhor, com Jesus Cristo. É nesses dias que a nossa fé tem sido testada, que nós mostramos que realmente nós somos verdadeiros convertidos, que o Evangelho é vida, que o Evangelho é poder, que a nossa transformação é uma transformação genuína, que a nossa fé é verdadeira, porque não importam as circunstâncias, nós continuamos praticando a nossa fé, crendo no poder de Deus, crendo naquilo que Ele pode já estar fazendo nas nossas vidas, apesar das lutas que nós passamos. A fé genuína, ela cresce mais forte através do fogo das provações. Quantas experiências tiramos das lutas que passamos,
de momentos lindos e maravilhosos com Deus. É claro que tudo isso é um processo que não é fácil, é doloroso, porque o fogo, ele queima, ele dói, ele arde, mas é nesses momentos que nós precisamos perseverar. A nossa fé se mostra valiosa quando ela é depurada, quando ela é refinada. Se mostra uma fé autêntica. E Pedro fala ali, dizendo que a nossa fé está sendo experimentada, está sendo provada. Em terceiro e último lugar, o teste da fé, quando nós passamos por ele, quando aprovados, em terceiro lugar, quando aprovados, revela em quem a nossa fé é firmada. O texto nos leva a entender que depois de aprovada, ela resulta em glória e louvor no dia que Jesus Cristo for revelado. Os cristãos a quem Pedro escreveu não eram discípulos pessoais de Jesus, mas eram convertidos dos apóstolos, eram discípulos dos discípulos. E eles não tinham visto o Senhor Jesus de forma física, mas eles haviam se convertido através do testemunho, através da pregação dos apóstolos. E eles criam, mesmo sem vê-lo pessoalmente, se tornaram cristãos através da pregação e se tornaram então seguidores de Jesus através da fé. E aqui Pedro fala: vocês não ouviram, mas vocês o amam. Vocês não ouviram, mas vocês creram nele. Assim somos eu e você. A nossa experiência com Jesus é a experiência do dia a dia, é a experiência da nossa conversão, é a experiência do cotidiano, de estarmos sendo moldados por Deus todos os dias pela nossa fé em Cristo Jesus e principalmente de crer e de amar. Então, ao passarmos pelas provações, quando aprovados, ao resistirmos, ao suportarmos, nós mostramos em quem a nossa fé é verdadeiramente firmada. A nossa fé, quando aprovada, ela não se mostra que nós colocamos a nossa fé em pessoas, em coisas, em instituições, porque tudo isso são falhas. Mas a fé aprovada, a fé que passa, que suporta as aflições, ela se mostra que ela é firmada no Deus vivo e verdadeiro, em Cristo Jesus. Tiago, capítulo 1, verso 12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Às vezes, irmãos e irmãs, eu não entendo porque Deus permite certas situações na nossa vida. Às vezes algumas pessoas chegam para nós, pastores, líderes, como se a gente fosse até mesmo o Google, né? Pastor, pastora, por que eu tô passando por essa provação? Né? Assim também nós somos seres humanos, nós pastores, pastoras, muitas vezes eu também não entendo por que Deus permite certas situações na minha vida, porque nós somos racionais, nós queremos imediatamente entender e compreender o porquê e achar as respostas. Mas o que nós precisamos ter no coração, e é o que eu tenho no coração, é que por mais que situações aconteçam que eu não compreendo, que eu não entendo, isso não diminui o amor que eu tenho por Deus. Isso não diminui a fé que eu tenho em Jesus, de que Ele tem um propósito maior para toda e qualquer luta, para toda e qualquer provação que eu venha passar, ou que nós venhamos a passar enquanto filhos e filhas de Deus. Irmãos e irmãs, a nossa fé, ela passa por testes porque a nossa fé não está em quarentena. A nossa fé não está presa. A nossa fé tem que se mostrar mais ainda nesse momento viva, eficaz, nessas provações, nessas lutas que nós estamos vivendo nesses dias. Por quê? Porque ela é firmada em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é o Salvador das nossas almas. E por isso nós podemos passar as provações
embora entristecidos, com a alegria que vem do Senhor, sabendo que nós somos o povo dele, tudo está nas mãos desse Deus vivo e verdadeiro. Há pessoas que estão desesperadas, tirando as suas vidas, porque não estão aguentando mais o fogo das provações, não estão aguentando mais suportar esse mundo, e é preciso resgatarmos o conceito verdadeiro de fé. Fé não é o jargão do Silvio Santos, que ele fala, eu só acredito vendo. Não é como Tomé, eu só acredito se tocar nas suas feridas. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam, assim diz a palavra do Senhor. Nós devemos viver pela fé, não por aquilo que nós vemos. Fé significa caminhar apesar das circunstâncias, apesar dos sentimentos, apesar das grandes tribulações que passemos. E assim, quando passarmos aprovados pelo teste da fé, honraremos, assim diz aqui o texto que nós lemos de Pedro, para que ao passarmos por esse momento, nós possamos honrar e glorificar ao Senhor, aquele que vive e que breve voltará nos buscar. Aleluia. Romanos 8, verso 18 diz, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há de nos ser revelada. Aleluia. Os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Que permaneçamos firmes, que permaneçamos aprovados nesse teste da fé que temos sido submetidos todos os dias. Concluindo, Abraão, quando nós olhamos para a Bíblia, Abraão foi testado a confiar em um Deus provedor, no Jeová Jireh. E ele demonstrou sua fé e Deus proveu o cordeiro. Jó não teve a menor ideia por que ele estava passando por tamanho sofrimento. E por que ele estava sendo tão afligido. E no capítulo de número 42, final do capítulo já do livro de Jó, no capítulo 42, verso 5, ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Ao passarmos pelas provações, pelas lutas, que nós possamos fazer como Jó, realmente, antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus próprios olhos te veem. A palavra de Deus, a nossa experiência com Ele, o futuro, Deus vai revelar e confirmar do porquê das nossas provações. O alvo da nossa fé é a nossa salvação em Cristo Jesus. Nada acontece por acaso, nós não estamos à mercê da história, Ele é o autor da história. Muitas vezes nós nos julgamos, achamos que nós não estamos sendo abençoados por passarmos por provações. Mas bênçãos, irmãos e irmãs, não tem a ver só com coisas boas, com coisas relacionadas ao nosso bem-estar. As bênçãos de Deus na nossa vida incluem tantas coisas que produzem alegria, prazer, quanto também ao passar por dores. Aonde está Deus no nosso sofrimento? Ele está conosco, nos fortalecendo e fortalecendo a nossa fé e nos dando a oportunidade de exercitarmos, de praticarmos verdadeiramente a fé em quem nós cremos. Quando Paulo recebeu um espinho na carne que causava dor e sofrimento, ele viu aquilo como motivo de dar glória a Deus, porque ele entendeu que aquele espinho na carne era a forma de Deus trabalhar na vida dele, porque se ele não tivesse aquele espinho na carne, talvez ele o deixaria orgulhoso, e ele não queria envergonhar de forma nenhuma o Senhor. A nossa experiência durante as provações, durante essas lutas que temos vivido, elas vão moldar o nosso caráter, elas vão mostrar a autenticidade da nossa fé. O sofrimento, ele age como um instrumento da graça de Deus em nós, para reduzir o nosso orgulho, a nossa autossuficiência e muitas vezes a nossa arrogância. Quanta gente que se achava o dono da situação,
nos dias que nós estamos vivendo antes da pandemia. Pessoas que se achavam supremas, intocáveis, que achavam que tinham tudo, que estavam bem. E agora esse momento, muitas vezes, de lutas, de provações, tem se aproximado de Deus. E é um momento que as pessoas estão mais suscetíveis, sensíveis a estarem próximos de Deus. As provações realmente, irmãos e irmãs, pela palavra de Deus, nós vemos que elas têm um objetivo de polir, de nos unir mais ainda com Deus, o nosso Senhor, mesmo que seja a base do fogo, né, das provações. Ele age em nós através do seu Espírito Santo. Que o Senhor Jesus possa te ajudar a suportar, que a sua fé seja fortalecida no Senhor, que você seja moldado pelas provações, que você olhe para o Senhor e nessa hora busque a ajuda que só vem dele. Às vezes, num leito de enfermidade, o luto pela perda de alguém que é importantíssimo para você, a dor do sofrimento, uma crise existencial, são oportunidades de nós ouvirmos a voz de Deus. E é nesse momento que nós ouvimos até com mais clareza, porque muitas vezes nós nos aquietamos e falamos: Deus, fala comigo porque eu não estou entendendo nada. Suporte o fogo das aflições desses dias. Nós não devemos subestimar o valor que as provações exercem em nossas vidas. Que nesse teste da fé você passe de forma positiva, você passe de forma provada e aprovada pelo Senhor. C.S. Lewis tem uma frase que ele diz o seguinte: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da dor. E este é o seu megafone para despertar o homem surdo. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Que passemos nesse teste da fé com a aprovação do Senhor, que possamos estar com os nossos ouvidos bem abertos para ouvir o que Ele tem para nos falar. E ao passarmos por esse momento, nós saiamos verdadeiramente vencedores, porque a palavra fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que a nossa fé nesses dias se mostre de fato autêntica, nesse Jesus vivo e verdadeiro que está conosco. Isaías 43, verso 2 e 3, para encerrarmos a nossa meditação. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém. Aleluia. Graças a Deus pela sua palavra. Nesse momento agora, nós vamos ter um tempo de intercessão. Se você gostaria que nós estivéssemos falando aqui o seu pedido de oração, você pode enviar até quinta-feira no nosso número de WhatsApp que vai aparecer aqui e envie o seu pedido de oração. Esse é um momento muito precioso. Que nós vamos nos ajoelhar aonde você está agora. Exercite a sua fé. Seja qual for a provação, seja qual for a luta, Deus está com os seus ouvidos inclinados para nós. Que você possa nessa hora se derramar perante o Senhor. Vamos orar e vamos colocar os nossos pedidos diante de Deus. O Deus Altíssimo está conosco. Oremos. Senhor, graças te damos pela tua palavra. De joelhos, ó Deus, reconhecemos que tu és o nosso Abba Pai, o nosso Paizinho querido,
o nosso Pai Celestial que sabe de todas as nossas necessidades. Ó Deus, o Senhor conhece o coração desse homem, o coração dessa mulher, ó Deus, que está de joelhos, clamando, intercedendo, ó Pai. A tua igreja, Deus, de joelhos nessa hora, clamando e pedindo, tem misericórdia de nós, ó Pai. Ó Deus, nós somos pequenos e frágeis, mas no Senhor, ó Deus, através da tua força, nós vencemos tudo e todas as coisas. Ó Deus, uma igreja de joelhos, ela é poderosa, Pai, não pela sua força, não pela sua intelectualidade, ó Deus, mas porque o Senhor se mostra o Deus grande e soberano sobre nós. E como os teus filhos e filhas, ó Deus, humildemente nos colocamos de joelhos na tua presença, pedindo o teu favor, pedindo a tua graça, pedindo a tua misericórdia, pedindo o teu poder sobre a vida, sobre a família de cada irmão e de cada irmã, Pai. Os dias são difíceis, as tribulações são dolorosas, ó Pai. O fogo das aflições, ó Pai, muitas vezes tem nos deixado doloridos, muitas vezes tem nos deixado angustiados, muitas vezes nós choramos, ó Deus, nós lamentamos, Senhor, mas nós pedimos, ó Pai, pelo Espírito Santo do Senhor, dá-nos dias melhores, ó Pai, dá-nos boas notícias, ó Pai. Em primeiro lugar, nós colocamos a nossa nação, o nosso mundo diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que as provações que nós estamos passando, ó Deus, não são desapercebidas do Senhor. O Senhor conhece, ó Pai. Tanta gente morrendo, ó Pai, no mundo, ó Pai, por conta desse vírus. Nós clamamos, Senhor, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa humanidade, ó Pai. Perdão, Senhor, perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, perdão, Senhor, pela incredulidade, Senhor. Perdão, Senhor, por tantas pessoas afastadas diante de Ti, ó Pai. Mas como Tua palavra foi pregada, em tudo o Senhor tem um propósito, ó Deus. Nas aflições, o Senhor tem um propósito, ó Deus. Ó Pai, envia o Teu Consolador a essas famílias, ó Deus, que já perderam entes queridos, ó Deus, pro vírus. Pedimos, clamamos, extirpa esse mal da nossa terra, Pai. Extirpa esse mal da nossa terra, Senhor, em nome de Jesus. Tu és poderoso, ó Pai, Tu és grandioso, nada é impossível para Ti. Para os homens é impossível, ó Deus, que haja uma vacina, para os homens é impossível que haja um remédio eficaz, mas para o Senhor nada é impossível. E nós clamamos, ó Deus, que o Teu poder opere na nossa nação, ó Pai, que o Teu poder opere no mundo, ó Deus, através dos cientistas, ó Pai, que eles descubram, ó Deus, que seja um componente químico, qualquer coisa, ó Pai, para que essa vacina venha a público em nome de Jesus o quanto antes, ó Pai. Clamamos a Tua intervenção, ó Pai, porque cremos e temos fé que o Senhor pode fazer isso acontecer. Faz o Teu milagre, ó Deus, no nosso mundo, ó Pai. Põe a Tua mão saradora, curadora, ó Pai. Intervém com a Tua sabedoria, intervém com a Tua inteligência, ó Pai, através dos médicos, através dos cientistas, dos doutores, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo visite, ó Deus. Visite a nossa terra, ó Pai, curando e sarando, ó Pai, desse mal e de tantos outros males, ó Deus, que tem nos atacado, quanto o egoísmo, a individualidade, ó Deus. Quebra, Senhor, quebranta-nos, ó Deus, e que ao passarmos por tudo isso, passemos aprovados pelo Senhor, ó Pai, que ao passarmos tudo isso, ó Deus, a nossa fé se torne mais sólida no Senhor, que corações se convertam, que pessoas voltem para o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Se alguém está aqui nos assistindo, ó Pai, está longe dos caminhos do Senhor, que essa seja a hora da reconciliação, ó Pai. Desvenda os olhos, ó Pai. Destrava todas as amarras, todas as cadeias, em nome de Jesus, ó Pai. Que seja um tempo de restauração. Pedimos a Tua restauração sobre o nosso mundo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor reconcilie, ó Pai, aqueles que estão longe de Ti para perto, ó Pai. Em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pelo nosso Brasil.
oramos pelas nossas autoridades, dá-nos tempo de paz, dá-nos tempo de alegria, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, se alguém que tem passado por fome, por necessidade das mais variadas, ó Pai, que sejam supridas em nome de Jesus, ó Pai, que eles possam, ó Deus, ser visitados e amparados pelo Senhor, ó Pai, que o Senhor mova os nossos corações enquanto filhos e filhas do Senhor para atender os necessitados, ó Pai, porque senão a nossa fé também é vã, ó Pai, se não amarmos o próximo como a nós mesmos. Que seja um tempo de sensibilidade do povo de Deus, ó Pai, de realmente servir uns aos outros, de estender a mão, ó Pai. Somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ó Pai. Abre os nossos olhos para que possamos ajudar aqueles que estão mais próximos a nós, ó Pai. Protege, ó Deus, os idosos, protege a nossa igreja, protege os jovens, ó Deus, protege as famílias, ó Deus, do menor ao mais de idade, ó Pai, que sejam visitados pelo Santo Espírito do Senhor nessa tarde, ó Pai. Nós estamos orando, nós estamos clamando por uma jornada feliz, ó Pai. Ó Deus, o Senhor sabe que há no nosso coração desejo de nos reunirmos, ó Pai, mas enquanto não for seguro, ó Deus, para todos de forma da saúde, ó Pai, ó Deus, nos ajude, nos fortaleça, ó Pai, que possamos suportar esse tempo, ó Deus, sendo fiéis ao Senhor, ó Deus, mostrando a autenticidade da nossa fé. Clamamos, ó Deus, pelos enfermos da nossa igreja, clamamos pela Edna, ó Deus, que sofreu um acidente na semana passada, seja com ela, Deus, ó Pai, passa a tua mão saradora, ó Pai, seja com a tua filha, visita ela, Deus, a Edielce, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, seja com essa irmã, Senhor, Pai, visita, ó Deus, seu Nelson Geller, ó Pai, ó Deus, que cada dia ele também desfrute de uma plena recuperação do Senhor, ó Deus, oramos, ó Pai, pelos nossos presbíteros, ó Deus, o Sebastião, o presbítero Gilblim, ó Pai, sejam com eles, ó Deus, seja com o pastor Matias, ó Pai, passando a tua mão saradora, ó Deus, e que tão breve, ó Deus, eles estejam totalmente recuperados para a honra e para a glória do Senhor. Oramos, ó Deus, pela irmã Lideia, ó Pai, que, ó Deus, tem os seus familiares em Manaus, ó Deus, esse estado que tem sido também tão duramente assolado, ó Deus, por esse vírus, ó Pai. Envia lá, ó Deus, a tua cura, ó Deus, protege aquelas pessoas, ó Pai. Consola os enlutados, ó Deus, fortalece aqueles que já perderam seus entes queridos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, seja com esse povo, ó Pai. Seja com a Lideia, com o coração dela, com a mãe dela, do seu filho que está lá, ó Pai, que mora lá. Ó Pai, em nome de Jesus, que eles sejam visitados e guardados pelo Teu Santo Espírito. E tantos outros, ó Deus, da nossa igreja, Pai. Ó Senhor, que a Tua boa e poderosa mão continue sobre nós. Te damos graças em tudo, ó Deus, até mesmo pelas tribulações e pelas lutas. Que possamos, ó Deus, passar provados, mas aprovados pelo Senhor, ó Deus, que permaneçamos firmes e inabaláveis na fé em Cristo Jesus, dá vitória ao teu povo, que nessa semana, Senhor, nós tenhamos muitos testemunhos para a honra e para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus por esse tempo de culto. No próximo domingo nós nos vemos às 10h30. Teremos uma celebração especial pelo Dia das Mães. Então não perca, assista conosco, tá bom? Recebam a bênção apostólica. Que a graça, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, sobre sua família, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, irmãos e irmãs. Tchau. Olá, irmãos e irmãs, eu venho aqui em nome do Conselho da nossa igreja, primeiramente transmitir um grande abraço a todos vocês e que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, onde quer que vocês estejam, em suas casas, em seus lares, com suas famílias. Estamos vivendo por um momento, passando por um momento diferente, né? Diferente, inusitado, onde nós temos a nossa igreja ali no Largo da Ordem com as portas fechadas em função desta pandemia. Então nós temos que nos adaptar em algumas situações, né?
até mesmo o fato de eu estar me comunicando com vocês através dessa plataforma virtual não deixa de ser uma bênção, né? Nós podemos estar reunidos de alguma maneira, mas não é a mesma coisa, né? Nós entendemos, até mesmo no momento de você ler a Bíblia, aquelas palavras, aquelas passagens que falam sobre comunhão com os irmãos, trazem um gosto diferente hoje, né? O próprio Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso hoje faz mais sentido, para mim faz mais sentido, né? Porque nós estamos distantes muitas vezes até dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos irmãos mais próximos. Nós lemos a comunidade de Atos, ali em Atos 2, quando Lucas escreve, após a vinda do Espírito Santo, que os irmãos se reuniam em suas casas, todos os dias estavam no templo, orando, conversando, convivendo. Então, isso traz hoje um sentido diferente para nós e quem sabe isso seja algo bom, né? Se é que a gente possa encontrar algo bom, isso é algo bom, a saudade que nós temos dos irmãos. Em especial nesse momento, eu vim trazer uma palavra, um desafio a vocês, sobre uma dessas adaptações que nós temos que fazer nesse momento, que é em relação à sustentabilidade financeira da nossa igreja, o sustento do dia a dia dela. Como que funciona normalmente? Nós utilizamos na própria igreja, levamos o nosso dízimo, aqueles que são dizimistas ou aqueles outros que contribuem com ofertas na nossa igreja, levamos o nosso dízimo e hoje nós não estamos podendo mais fazer isso, né? E nós temos os nossos funcionários, nós temos os nossos missionários espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Então nós temos que encontrar ferramentas para que esse sustento chegue à igreja. E para isso nós estamos abrindo 3 canais para vocês de contribuição. Primeiro, vocês podem fazer um depósito na conta da igreja, que após esse vídeo vai ser demonstrado para você a conta corrente da igreja. Em segundo, você pode sim levar o seu dízimo até a igreja. Nós temos hoje uma pessoa que fica lá responsável pela igreja, que ela pode receber o seu dízimo e encaminhar diretamente à tesouraria. E nós estamos abrindo também um canal direto para você que tem dificuldade de sair de casa ou fazer uma transferência, um telefone que você possa ligar e nós entender e nós observarmos qual a melhor maneira mais fácil e viável de você colaborar para a obra do Senhor. Mas mais do que um incentivo a você participar como dizimista e dizimar e ofertar, é uma mensagem de exercitarmos a nossa fidelidade, né? Que a gente possa, o próprio Deus nos incentiva a fazermos isso, né? Lá em Malaquias 3, versículo 10, Deus pede para que nós possamos trazer à casa do Senhor os nossos dízimos e ofertas para que nós possamos manter a casa do Senhor. Mas não é só isso, né? Ele pede para que nós possamos até mesmo provar a fidelidade dele. Nós não entendemos que o dízimo é algo que nós estamos dando a Deus e Ele vai nos dar algo depois em virtude disso, mas nós acreditamos sim que se nós formos fiéis a Deus, Ele também é fiel a nós. E nesse momento, em Malaquias, capítulo 3, versículos 10, 11 e 12, Ele não apenas nos conclama para que a gente contribua para a obra do Senhor, mas Ele nos oferece um desafio, né? Se você não crê, se você tem alguma dificuldade de acreditar, faça prova de mim, né? Então faça prova, veja se não é verdade isso, que eu vou abrir as janelas do céu para abençoar a sua vida. E não é só isso. Ele nos diz nesse momento, na Bíblia, a palavra de Deus é bem clara, quando não são somente bênçãos e também não são somente bênçãos materiais que Ele nos oferece, mas bênçãos espirituais, né? Versículo 12, você pode observar que Deus, nesse momento, demonstrando a sua fidelidade, Ele nos impede do devorador nos atacar, né? Muitas vezes não apenas falando da questão material, mas nos assolar com a nossa família, a nossa saúde, enfim, é uma bênção que Deus dá que não se caracteriza simplesmente em meios financeiros. Nós acreditamos nisso, né? E Deus é uma das
passagens mais fortes, e que ele menciona a fidelidade dele. Faça prova de mim, né? E ele não faria isso, né? Deus não erra, ele não faria isso se ele não tivesse certeza absoluta que a palavra dele não cairia por terra, né? Então ele sabe, né? Ele quer não o nosso dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, né? A obra de Deus ela vai ser feita, mas Deus precisa da nossa fidelidade. Então faça prova de Deus nesse momento. Essa é a nossa mensagem, né? Que você possa, num momento difícil como esse, que todos nós estamos passando, entregarmos a Deus o nosso dízimo, as nossas ofertas, contribuirmos para a obra de Deus. A nossa igreja ela possui algumas vertentes que nesse momento estão ajudando pessoas necessitadas que não podem sair de casa também. Os jovens estão contribuindo muito para que possamos atender de maneira mínima os idosos da nossa igreja. Então, enfim, que nós possamos ter a bênção e o privilégio de participar da vida e do reino de Deus através também das nossas finanças. Essa mensagem que eu deixo para vocês. Novamente, que Deus abençoe cada um de vocês e que a família de vocês esteja protegida e que logo nós possamos estar reunidos novamente pessoalmente. Um grande abraço.